Dá para enxergar daí? Tem, né? Pode fazer a gentileza? Não são ligações neuronais. Aquilo ali também não é uma constelação. Não. Aquilo ali, na verdade, é um esboço do que seria a internet no mundo. Aquele pequeno ponto que é evidenciado à direita, aquele quadrado lá, pena que não dá para ver direito, na verdade, cada ponta ali tem um IP. Vocês estão vendo? À direita, no canto inferior direito, tem um quadrado evidenciando uma pequena ramificação daquela rede. Em cada extremidade tem um IP. Então, na verdade, isso é um esboço do que seria a internet. Complexo, né? Muito complexo. Diante desse problema é que nós vivenciamos. Deu não? Bem, vamos tentar prosseguir. Então, aquilo é a ínfima parte do que nós temos de problemas. Nós teremos mais. São 40 milhões de brasileiros ligados à internet. Estão conseguindo enxergar? Não? Pior que eu não tenho como intensificar aqui. Se puder apagar. Aqui a gente tem a gravação. Tem a gravação, né? Ah, tá. Bem, então, todos, pelo menos, contextualizar ali, deu para entender? Ok, vamos lá. Eu não pretendo falar especificamente sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Ele, na verdade, aqui, ele funciona como também não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu sou a favor. No entanto, ele é um jato em fase de ignição. Ele simplesmente faz o papel de impulsionador de problemas, se nós não nos mirarmos em possíveis soluções, em conjunto. O PNBL, hoje, contextualiza a popularização do uso da internet pelo brasileiro. Certíssimo. Tem mais que chegar mesmo, mas instruam antes. Hoje, a internet chega no Brasil, esse mapa é do ano passado, chega por 3 modos. Ali, infelizmente, colocaram uma cor muito parecida de ADSL com satélite, mas mirem-se no norte do país como o que prepondera no acesso via satélite. Na verdade, os pontos azuis em rádio e os pontos verdes ADSL. É a maioria. É assim como chega a internet no país. Notem os buracos. Vão continuar ali. Pelo que se pretende e pelo que se tem de infraestrutura hoje implementada no país. À esquerda dos senhores é um mapa do Brasil, do litoral brasileiro, que vai até o sul, desde... Qual que é a extremidade lá, Igor? Em Fortaleza, no Ceará. Isso é uma herança da Eletronet, da falida Eletronet, que montou essa estrutura para poder atender a uma dada demanda. Essa é a nossa posição em 2011. Aquilo ali é uma referência somente. Tá? À direita dos senhores é a perspectiva de ampliação de 9.800 quilômetros para 30.800 quilômetros de fibras espalhadas pelo país. Isso vai ser representado de outra forma mais adiante. Tá? Então, isso é o que se planeja. Então, queiram, por gentileza, visualizar, gravar este mapa para que nós possamos ver mais adiante qual é o contexto do PNBL com relação a 2014. Bom, a herança da Eletronet é hoje composição de Furnas, Petrobras, Chesf e Eletronorte. É a nossa posição hoje em termos de infraestrutura para o Plano Nacional de Banda Larga. O governo federal, por sua vez, está em franca negociação para que isso seja ampliado. De que forma? Inserindo e contextualizando empresas privadas ou empresas de governo, no sentido de que isso seja facilitado. Nós temos este cenário, então, logo em seguida, para 2014, envolvendo, então, Furnas, Petrobras, Chesf, Eletronorte, Consórcio Eletrosul e outras redes.
ali divididas por cores. Quem quiser acesso a essa apresentação, sem problema, é só me pedir que eu mando depois. Senhor? Sim, rede elétrica, sim, também. Exato. Ainda em estudos, aqui no Brasil é a CEMIG, né? Inclusive, isso. Bem, esse é um mapa já capilarizado, onde se encontram as fibras, ou seja, a abrangência do sinal que vai chegar para essas localidades e deverá ser capilarizado naqueles pontos que se abrem em verde, azul, vermelho, ou seja, a região onde eles atuarão. Então, os buracos continuam os mesmos, apesar de que nós temos uma população muito pequena nessas regiões, né? Então, não interessa financeiramente chegar lá, levar uma fibra que custa alguns milhares para ver alguns trocados, né? O PNBL, então, envolve a Eletronorte, que é a antiga Eletronet, Eletrosul, Petrobras, Fona, Certo, Dataprev, Datasus, tudo que o governo puder achar para poder interligar e facilitar o acesso, ele vai fazer. Os fundamentos do plano: cobertura, velocidade e preço. Tem um problema aí. Cadê a educação? Apesar de o projeto prever, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Imaginemos que esses mapas, ao invés de fibras óticas, fossem estradas. A infraestrutura é como se eu levasse energia elétrica, ou estradas, ou linhas férreas para outros lugares do país, né? Mas imaginem estradas e infraestruturas tecnológicas que serão facilitadas pelo governo quando a capilarização se der. Ao invés de infraestruturas tecnológicas, eu tenho uma Ferrari para dar para cada cidadão brasileiro e entrego a chave para ele. Pode dirigir. São autobans. Qual que é o problema que a gente vai ter? Eu não ensinei para o cara a dirigir. Ele não tem habilitação. Ele não sabe, ele simplesmente vai ser o girão de 1996, 97, né, que ingenuamente se envolveu. E a primeira curiosidade que eles terão será pornografia, né? Então eu não vou adiantar assunto não, porque eu vou casar isso lá na frente com um fato recente. Diante desses fundamentos do plano, cobertura, velocidade e preço, e não educação também, isso me preocupa. Apesar de que velocidade, Brasil em alta velocidade, ficou muito bacana essa marca, eu adorei. No entanto, eu diria o seguinte: 512 kbps não é alta velocidade para mim, não. Em relação a nada é alguma coisa, né? Mas para o cara aprender, para ter acesso a vídeo, para ter acesso a coisas que são realmente interessantes, precisa ser muito mais do que isso, a gente sabe, né? E vai sobrar o quê em termos de infraestrutura? Tudo quanto é equipamento IPv4 que tiver de lixo no mundo vai ser, se não chegar a um acordo no sentido de exigir com que os equipamentos sejam preparados já de imediato para IPv6. Ou seja, a aquisição tem que se adequar para que a coisa ande conforme o mundo anda e não o que sobra para nós. Então, quanto? Estrada de terra e eu estou andando de velocípede, né? Eu preferia que fosse um autobahn ali andando de velocípede, né? No próprio projeto, nós temos lá uma frase muito interessante, que eu também vou pedir a permissão para poder ler, que eu não gosto, mas está lá disposto: a inclusão digital apenas servirá ao país se for pensada, planejada e executada como meio de inclusão social e não apenas como um fim em si mesma. Poxa, eu já contradisse os meus fundamentos, certo? Lá está em si mesma. A cidadania não se dá só em entregar links e infraestruturas, né? Eu tenho que ensinar o cara a usar. Então, a proposição é que o alicerce seja composto por infraestrutura e educação digital cidadã. Já partindo para a questão da educação, eu só tomei como referência para avisar os senhores que alguns dos dados estatísticos têm como fonte o IBGE, o PNAD do IBGE e o IBOP. Porque
as estatísticas acabam muitas vezes se conflitando. Então eu tentei buscar o máximo possível colocar o que o que a gente acha que é certo, né? Então o PNAD nada mais é do que uma amostra, certo? Por uma determinada população. Então ele não é número exato. Então ele revela só tendência. Eu preciso com isso colocar uma definição para os senhores de analfabeto funcional, analfabeto total e analfabeto digital. O analfabeto total, todos nós sabemos quais as características, não sabe ler nem escrever. O analfabeto funcional tem 5 níveis, nós vamos citar só 2, porque os níveis 4 e 5 já são de educação plena, de alta compreensão e tudo mais. Os níveis 1 e 2 caracterizam o indivíduo conforme os itens ali descritos. A alfabetização rudimentar, leitura e compreensão de títulos de textos e frases curtas, capacidade de contar, dificuldade de compreensão de números grandes e fazer operações aritméticas básicas. O nível 2, alfabetização básica, leitura de textos curtos, extração de informações, incapacidade de elaborar conclusões a respeito de textos, entendimento de números grandes, realização de operações, dificuldade quando é exigida uma maior quantidade de cálculos. Então, 2 níveis interessantes em função dos percentuais que são apresentados. O censo do IBGE já diz que o alfabetizado tem 5 anos ou mais de idade e é capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhecesse. Esquisito, né? Isso é alfabetizado? Eu não sei. Mecanicamente, para mim, não. Considerada analfabeta, pessoa de 5 anos ou mais que aprendeu a ler e escrever, esqueceu, não consolidou e apenas assina o próprio nome. Ok? Então, só para explicar os indicadores que nós teremos a seguir. As estatísticas. Tá difícil a leitura? Não, né? Nós hoje somos praticamente 191 milhões de habitantes. De analfabetos totais, nós temos aproximadamente 9,7%, que corresponde a 18 milhões e meio de habitantes. Analfabetos funcionais de nível 1, 20,3% aproximadamente, que somam aí então até 30% da população. E mais 47% de analfabetos funcionais de nível 2. Essas fontes são do IBOP. Somados, então nós temos 77% da população de analfabetos, formada por analfabetos.